Por anos, eu acreditei que tinha encontrado o amor da minha vida. Aquele tipo de amor que você confia de olhos fechados. Que você entrega sua vida, seus sonhos, seu coração, sem medo. Mas sabe o que eu nunca poderia imaginar? Que a traição viria de quem eu mais confiava. E pior, não foi com qualquer pessoa. Ele, o homem que eu chamava de meu marido, me traiu com a mãe da minha melhor amiga. Sim, você não ouviu errado. E hoje, eu vou te contar como tudo isso aconteceu. E como eu dei a volta por cima de um dos maiores choques da minha vida. Sabe, olhando para trás, parece até coisa de filme. Aquelas histórias que a gente escuta e pensa: nossa, eles foram feitos um pro outro. Foi assim que tudo começou. Eu conheci ele numa época da minha vida em que tudo que eu mais queria era alguém para dividir a vida. Não precisava ser rico, não precisava ser perfeito. Eu só queria amor, companheirismo, respeito. E ele parecia exatamente isso. Educado, carinhoso, gentil. Daqueles que mandam mensagem só para perguntar se você almoçou. Que aparece na porta da sua casa com uma flor simples na mão, só para ver seu sorriso. No começo, ele me fazia sentir a mulher mais especial do mundo. Dizia que nunca tinha conhecido alguém como eu. Que eu era diferente. Que era luz na vida dele. E eu acreditei. De corpo, alma e coração. Os dias se transformaram em meses. Os meses em anos. E juntos, nós começamos a construir uma vida. Um lar. Projetos. Sonhos. Ele me fazia acreditar que nada, absolutamente nada, poderia nos separar. E foi assim que eu deixei ele entrar não só na minha casa, mas no lugar mais sagrado que alguém pode ocupar. O meu coração. A gente ria junto, sonhava junto. Fizemos viagens simples, passeios no parque, noites assistindo filmes abraçados no sofá. Ele sempre dizia: você é meu presente de Deus. E sabe quando você olha para alguém e pensa: é esse, é ele, é com ele que eu vou envelhecer. Eu olhava para ele e via o amor da minha vida, o homem que eu escolhi, que eu confiei, que eu entreguei tudo de mim. E, durante muito tempo, eu realmente acreditei que estava vivendo um conto de fadas. Que nada, nem ninguém, poderia destruir o que construímos juntos. O que eu não sabia é que, no meio dessa história de amor, havia um capítulo sombrio sendo escrito, às escondidas. E, quando eu descobri, o chão simplesmente sumiu dos meus pés. Sabe, hoje, olhando para trás, parece tudo tão claro, tão óbvio. As bandeiras vermelhas estavam ali, na minha frente. Mas o amor tem esse poder cruel de nos deixar cegas. No começo, eram coisas pequenas. Detalhes que qualquer um chamaria de bobagem. Mas que, juntos, formavam um alerta silencioso, que eu escolhi não ouvir. Lembro da primeira vez que ele começou a demorar para responder minhas mensagens. Eu pensava: deve estar ocupado, trabalho, correria, coisas da vida. Eu sempre inventava desculpas por ele. Sempre. Depois, vieram as mudanças sutis. O carinho que antes era espontâneo virou obrigação. Os beijos ficaram mais rápidos. Os abraços, mais frouxos. As conversas, mais vazias. Aos poucos, ele começou a sair mais sozinho. Coisas que antes fazíamos juntos, como ir no mercado, caminhar no fim da tarde, assistir nossas séries favoritas, começaram a desaparecer. Preciso resolver umas coisas. Ele dizia. É coisa rápida, já volto. Me prometia. E eu acreditava. Acreditava porque amar, para mim, sempre significou confiar. Comecei a perceber que, quando tocava no nome de certas pessoas, ele ficava estranho. Desviava o olhar. Ficava inquieto, mudava de assunto. Especialmente quando eu mencionava a mãe da minha melhor amiga. Mas veja bem, como desconfiar de algo assim? Uma mulher que sempre foi presença na minha vida, que já sentou na minha mesa, comeu da minha comida, riu das minhas histórias, chorou comigo. Como imaginar que ela poderia ser parte do meu pesadelo? Eu dizia para mim mesma: imagina, isso é coisa da minha cabeça. Ele me ama, eu tenho certeza.
Ela é como uma tia, como família. Mas, dentro de mim, uma voz baixinha já começava a gritar. Sussurrava nas madrugadas em que ele não voltava na hora. Nos telefonemas que ele atendia longe de mim, sempre apressado, sempre nervoso. E ainda assim, eu calei essa voz. Preferi acreditar na mentira confortável do que encarar a verdade dolorosa. Porque, para mim, ele era meu porto seguro, o amor da minha vida. E a simples ideia de desconfiar me dilacerava por dentro. Só que o destino tem seus próprios planos. E ele não permite que mentiras durem para sempre. Uma hora, a máscara cai. E quando caiu, o que eu vi me destruiu. A gente sempre acha que vai perceber quando algo não tá certo. Que vai sentir, vai descobrir antes. Que vai ter algum sinal claro, uma mensagem, uma pista. Mas a verdade é que, quando a traição vem de quem você mais confia, ela te pega no momento em que você tá mais desprevenida. Era um dia comum. Daqueles dias em que você acorda sem imaginar que sua vida vai simplesmente desmoronar. O céu tava limpo. O cheiro de café preenchia a casa. Eu estava arrumando as coisas, preparando um almoço simples, esperando ele chegar para almoçarmos juntos. Só que ele não chegou. Nem respondeu minhas mensagens. Nem atendeu minhas ligações. Eu comecei a ficar inquieta. Primeiro, me preocupei. Pensei, será que aconteceu alguma coisa? Um acidente? Uma emergência? O coração começou a apertar. Até que, sem querer, sem nem estar procurando, o universo, Deus, ou talvez o próprio destino, me colocou cara a cara com a verdade. Recebi uma mensagem no celular. Era uma foto. No início, pensei que fosse engano. Mas, quando abri, minhas mãos começaram a tremer. Minha respiração falhou. Ali estava ele. O homem que eu amava. O homem em quem eu confiei minha vida. Sentado, sorrindo, segurando as mãos de uma mulher. E não era qualquer mulher. Era a mãe da minha melhor amiga. Uma mulher que eu considerava quase da família. Que eu acolhi tantas vezes na minha casa, nas minhas conversas, nas minhas confidências. Na foto, eles estavam no restaurante que ele e eu costumávamos frequentar. O nosso lugar. O nosso cantinho. Sabe o que é pior? Eles não estavam escondidos. Não estavam disfarçados. Estavam ali, rindo, felizes, como se nada mais no mundo importasse. Naquele exato momento, senti como se o chão abrisse sob meus pés. Uma sensação que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. É como se todo o ar tivesse sumido dos meus pulmões. Minha mente gritava: isso não pode ser real. Isso não tá acontecendo. Deve ser um mal-entendido. Tem que ser. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que, naquele instante, tudo que eu achava que era sólido, tudo que eu acreditava, tudo que eu construí com tanto amor, desabou. O mundo ficou em silêncio. Meus olhos se encheram de lágrimas. Meu corpo tremia, sem controle. Uma mistura de dor, revolta, vergonha e incredulidade. Eu tentei ligar. Ele não atendeu. Tentei de novo. Nada. E foi ali, naquela fração de segundo, que eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Sabe aquela sensação de que você tá vivendo um pesadelo, mas, por mais que tente, não consegue acordar? Foi exatamente assim que me senti. Depois daquela foto, meu coração se recusava a acreditar no que meus olhos estavam vendo. Minha cabeça gritava: não pode ser, deve ter uma explicação, isso não faz sentido. Mas, dentro de mim, uma voz sussurrava, ou melhor, gritava, que a verdade estava ali, escancarada. Eu só não queria aceitar. Respirei fundo. Tentei ser racional, mesmo com as mãos tremendo e o peito apertado. Peguei o carro. Dirigi. Nem sei como consegui. Minha visão estava turva, alternando entre lágrimas e desespero. Fui direto pro lugar da foto. O mesmo restaurante que, até pouco tempo atrás, era nosso lugar. O lugar onde celebramos aniversários, conquistas, sonhos. E, quando cheguei, lá estavam eles. Na mesa do canto. A mesma que ele sempre dizia ser nossa porque dava mais privacidade.
Agora eu entendia para que servia essa tal privacidade. Eles estavam de mãos dadas, rindo, brindando, se olhando como dois amantes apaixonados. E, sabe o que doeu mais? Ela, a mãe da minha melhor amiga. Uma mulher que eu sempre considerei como parte da minha família. Ela que tantas vezes entrou na minha casa, tomou café comigo, ouviu meus desabafos, me aconselhou. Ela que conhecia minhas dores, minhas fragilidades, minhas histórias. E ali estava, sentada, sorrindo, com o homem que eu amava. O mesmo homem que jurou me amar, que dizia que eu era tudo para ele, que prometeu ser meu parceiro, meu companheiro até o fim dos nossos dias. Naquele momento, eu gelei. Minhas pernas fraquejaram. Meu corpo inteiro parecia não me obedecer mais. Era como se eu tivesse sido arrancada da minha própria vida e jogada dentro de um filme de terror. Mas um filme onde eu era protagonista da tragédia. Tentei me aproximar, mas algo dentro de mim travou. Fiquei ali, observando, ouvindo eles rindo, conversando, trocando carinhos como se eu nunca tivesse existido. As memórias começaram a passar na minha cabeça como um filme acelerado. Cada sorriso falso, cada saída estranha, cada desculpa mal contada. Tudo fazia sentido agora. E sabe o que mais me dilacerou? O olhar dela. Quando me viu, ela não demonstrou vergonha. Não abaixou a cabeça. Não tentou se esconder. Pelo contrário, ela me olhou como quem diz: sim, eu fiz isso. E não me arrependo. Meu marido, ao me ver, ficou pálido. Perdeu a cor na hora. Largou a mão dela, tentou disfarçar. Mas, era tarde. O estrago já estava feito. Ali, naquele instante, eu percebi que não tinha mais volta. Que nada mais seria como antes. Que minha vida, a partir dali, seria dividida em duas partes. Antes da traição e depois da traição. E, acredite, essa não foi nem de longe a pior parte. O que veio depois foi muito, muito pior. Por alguns segundos, o tempo parou. Meus olhos estavam fixos neles. Eles, que até então estavam rindo, trocaram aquele sorriso por expressões de pavor. Ele empalideceu na mesma hora. Tentou disfarçar. Afastou a mão dela como se isso fosse apagar tudo que eu já tinha visto. Mas já era tarde demais. Muito tarde. Então é isso. Minha voz saiu trêmula, fraca, quase um sussurro, mas carregada de dor. Ele tentou se levantar, gaguejou. Calma, amor. Deixa eu te explicar. Explicar? Explicar o quê? O que se explica quando você olha nos olhos de quem você ama e vê, estampado, o rosto da traição? O que se explica quando quem te destruiu é exatamente quem jurou te proteger? Ela sequer teve vergonha. Permanecia sentada, olhando para mim, com aquele olhar frio, cínico, como se eu fosse a intrusa da situação. Você destruiu a minha vida. Falei, sem nem perceber que as lágrimas já escorriam sem controle. Vocês dois, como vocês foram capazes? Ele tentou se justificar, tropeçando nas próprias palavras. Aconteceu, eu não planejei, foi só uma coisa que foi acontecendo. Aquilo foi como uma facada no peito. Foi acontecendo. Como se trair fosse algo que simplesmente acontece. Como se as inúmeras noites, as mentiras, os olhares escondidos, as conversas apagadas, fossem acasos do destino. E então veio a pior parte. O golpe final. A facada que atravessou não só meu peito, mas toda a minha alma. Ela respirou fundo, cruzou os braços e, olhando nos meus olhos, disse com a voz mais cruel que eu já ouvi na vida: sabe, talvez se você cuidasse mais dele, isso não teria acontecido. Foi como levar um soco. Meu corpo inteiro tremeu. Eu quase caí ali, de tanto choque, de tanta dor, de tanta revolta. Então eu explodi. Tudo que estava entalado na garganta por meses, tudo que eu suportei, que eu ignorei, que eu fingi não ver, saiu. Comecei a jogar na cara dele cada momento, cada sinal que eu percebi, mas quis acreditar que era coisa da minha cabeça. Quantas vezes você saiu dizendo que era trabalho? Quantas noites eu fiquei sozinha, me perguntando onde você estava? Quantas vezes você olhou nos meus olhos e mentiu? Ele não tinha resposta. Ficava apenas dizendo: me desculpa,
Foi um erro, eu me confundi, eu não queria te machucar. Mas ali, eu entendi. Entendi que para eles, eu sempre fui só um detalhe. Uma peça que eles precisavam mover para viver essa mentira. O mais assustador, descobri que isso não era recente. Que aquilo já acontecia há muito tempo. Mensagens, encontros escondidos, até viagens que ele disse que eram a trabalho, eram, na verdade, encontros com ela. E quer saber o que ela teve coragem de me dizer no final? A vida é assim, querida. Quem não cuida, perde. O sangue ferveu. Por um segundo, achei que não ia me segurar, que ia perder totalmente o controle. Mas não. Ali, no meio daquela dor insuportável, eu entendi uma coisa. Eles não mereciam uma lágrima sequer minha. Eles não iam me destruir. Ali, naquele exato momento, eu decidi. Se eles acharam que iam me quebrar, que iam me deixar no chão, eles iam se surpreender. Porque quem ia dar a volta por cima era eu. E essa foi só a primeira parte da minha vingança. Quando saí daquela casa, parecia que carregava o peso do mundo inteiro nas costas. O chão parecia ter sumido debaixo dos meus pés. A dor era algo que não dá nem para explicar. É estranho, sabe? A gente nunca imagina que a pessoa que você ama, que você confiou sua vida inteira, pode ser justamente aquela que segura a faca e crava nas suas costas, sem dó. Eu passei dias trancada, sem vontade de levantar, sem forças para comer, para falar, para viver. Cada vez que fechava os olhos, as imagens voltavam. O sorriso deles, o olhar de desprezo, as palavras cruéis ecoando na minha cabeça como um pesadelo que não acabava nunca. E sabe o que doía mais? Não era só a traição. Era a sensação de ter sido enganada, manipulada, usada, de ter entregado meu amor, meu tempo, meus melhores anos, para alguém que nunca me mereceu. Mas, como tudo na vida, chega uma hora que a gente olha no espelho e percebe. Ou eu levanto, ou eu deixo que eles vençam. Foi aí que algo dentro de mim despertou. Uma força que eu nem sabia que existia. Eu enxuguei as lágrimas. Levantei da cama. E olhei para mim, não como vítima, mas como sobrevivente. Se eles achavam que iam me destruir, estavam muito enganados. Eles iam pagar. Cada lágrima. Cada noite mal dormida. Cada humilhação que me fizeram passar. Eu comecei a me cuidar. Fui no salão, mudei o cabelo. Comprei roupas novas. Voltei a fazer tudo que eu tinha deixado de lado por viver para ele. E sabe o mais irônico? Bastou eu começar a me levantar, para ele perceber que ele tinha perdido. Começaram as mensagens. A gente precisa conversar. Me perdoa, eu errei. Não sei o que deu em mim. Ah, agora ele sabia o que era desespero. Agora ele sentia na pele o medo de perder. Mas era tarde. Muito tarde. E enquanto ele tentava desesperadamente consertar o que destruiu, eu já estava arquitetando meu plano. Um plano que faria ele sentir na pele cada pedaço da dor que ele me causou. Porque se ele achou que a traição dele ia me enterrar, o que ele não sabia é que eu sou como semente. Quanto mais tentam me enterrar, mais forte eu volto. E minha vingança, minha vingança seria tão doce que ele nunca mais ia esquecer o nome de quem ele tentou destruir. Dizem que a vingança nunca é plena. Mas, sinceramente, tem certas coisas que só a justiça da vida resolve. E foi exatamente isso que eu fiz. Transformei toda dor, toda humilhação, em combustível. Comecei a me fortalecer. Busquei ajuda. Fiz terapia. Voltei a estudar. Foquei no meu trabalho. Na minha vida. Em mim. Enquanto eles achavam que eu ia definhar no sofá, eu estava lá, construindo a mulher mais forte que eles jamais imaginaram que eu pudesse ser. E a vingança, ela veio. Mas não da forma que eles esperavam. Sabe aquela casa que ele tanto queria? Aquela que eu construí com minhas próprias mãos, trabalhando, lutando, economizando? Pois é, ela ficou comigo. Porque eu provei, com documentos, que tudo que tínhamos foi construído muito antes dele sequer sonhar em se envolver com ela. E não parou por aí. Enquanto ele se afundava em dívidas, tentando manter as aparências daquela farsa, eu estava viajando.
conhecendo lugares que sempre sonhei, mas que nunca pude porque ele dizia: não dá agora, precisamos economizar. Pois é, o economizar dele era bancar os encontros às escondidas. E sabe o mais irônico? A mãe da minha melhor amiga, aquela que se dizia tão poderosa, tão irresistível, foi traída também. Sim, ele fez com ela exatamente o que fez comigo, porque quem trai uma vez, trai sempre. Ela veio até mim, dias depois, aos prantos, me pedindo desculpas, dizendo que nunca imaginou que ele seria capaz de fazer o mesmo com ela. E naquele momento, eu não senti mais raiva. Senti pena. Porque eu estava livre. Livre de um homem que nunca me mereceu. Livre de uma vida cheia de mentiras, manipulações e dor. E ali, naquele exato instante, eu olhei para ela e disse: você não sabe como é libertador estar do outro lado agora. Hoje eu sou outra pessoa. Me reencontrei. Descobri uma mulher que eu nem sabia que existia dentro de mim. Forte, independente, dona da própria história. E sabe, olhando para trás, eu só tenho uma coisa para dizer: que bom que aconteceu. Porque se isso não tivesse acontecido, talvez eu ainda estivesse presa numa vida que não era minha. Num amor que só existia na minha cabeça. E para você que tá ouvindo minha história agora, se alguém um dia tentou te destruir, te fazer acreditar que você não é suficiente, lembre-se disso. Você não precisa de ninguém para ser completa. Você é forte. Você é capaz. Você é muito mais do que aquilo que tentaram te fazer acreditar. Porque se eu consegui, você também consegue. E essa é a minha volta por cima. E ela foi só o começo. Se essa história tocou você de alguma forma, se você já viveu uma dor parecida, ou conhece alguém que passou por isso, deixe seu like. Isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Para quem precisa ouvir que é possível, sim, se levantar. Escreve nos comentários: eu me valorizo. Eu me escolho. Para eu saber que você também tá dando o primeiro passo na sua volta por cima. E se você gosta de histórias como essa, se inscreve no canal. Aqui, cada relato é mais do que uma história. É um grito de liberdade. É uma chance de inspirar e mostrar para quem tá sofrendo que não tá sozinho. Ativa o sininho, porque toda semana tem uma nova história. E quem sabe, a próxima pode ser a sua.